Fala os menininhas, menininha, beleza da Lafa, como é que vocês estão? Lafayette não para, isso aqui é uma máquina, galera. Ó, vamos continuar nessa pegada, respeitando a sua quarentena, eu respeito a minha aqui, vamos cuidar dos nossos. A galera tá precisando da gente. Nós temos essa função agora, cuidar dos nossos. Vamos ocupar o nosso tempo também, você estudando como se estivesse estudando na escola e eu trabalhando como se estivesse trabalhando na escola. Beleza? Então, galera, já que eu estou aqui em casa, preparei uma aula de União Ibérica para vocês. Vou pedir um favor. Vai chegar um momento da aula que eu vou falar para você pausa. Por quê, velho? Porque é uma aula grande, é uma aula importante. E se você precisar, no meio dessa aula, parar para ir no banheiro, pegar uma água, qualquer coisa, você vai parar só na pausa. Beleza? É uma aula pesada, é uma aula que envolve geopolítica do século XVI e XVII. Você vai deitar, vamos fazer ela com calma. Fechou? Então qualquer necessidade pode procurar a gente da escola, tiramos as dúvidas, mas fica sussa. Dá pause na hora que eu avisar. Beleza, beleza? Então tá bom. O tema da aula de hoje é a União Ibérica, galera. E quando eu falo que o tema é a União Ibérica, o que eu quero dizer com isso? União Ibérica não é um país. Amo café, você sabe, né? Então, ó, União Ibérica não é um país, velho. União Ibérica, na realidade, é uma estrutura política que aconteceu concomitante a Portugal e Espanha. Portugal e Espanha, por algum motivo, passaram pelo mesmo domínio político, tiveram o mesmo rei. Então, por favor, a União Ibérica não é um país. Combinou? E para começar a entender todo esse caminho, vamos começar por onde, galera? Portugal. O que estava rolando em Portugal? Portugal, desde a Revolução de Avis, que eu falei para vocês na formação do Estado Nacional do módulo 1, desde o módulo 1, então, formou Portugal a dinastia de Borgonha, Revolução de Avis, segunda dinastia de Avis. Easy ou hard? Easy, né? Desde a Revolução de Avis, então, Portugal tinha uma dinastia burguesa, que era a dinastia de Avis, que fez expansão marítima, auge de Portugal. Por que a dinastia de Avis vai acabar? Ela vai começar a ter uma crise com o governo Dom Sebastião. Dom Sebastião é esse maluco aqui, beleza? Essa é uma estátua dele. E o Dom Sebastião, ele tinha um problema. Qual que era o problema? Ele era católico, mas não é que é um problema ser católico de nenhum. Mas só que ele era muito católico. Mas imagina um cara católico no hard, tipo assim, mais que o JG, manja? Católico no hard. E o problema, velho? O problema é que ele não tinha herdeiros, ele não tinha filhos, ele não tinha mulher, nada. Por quê? Porque ele não ia à luta, ele nunca baixou o Tinder. Ele simplesmente falava assim, ó, Deus vai prover uma mulher pra mim. Vai, pensa você aí, irmão. Qual que é a chance de você ficar na sua casa, quarentena, relaxado, vai aparecer no seu sadrinho, oi, sumido? Não vai. Entendeu? Vai à luta, vai você à busca também, moça. Vai à luta. Você quer um crush, você quer uma crush, vai à luta. Esse Dom Sebastião não fez nada, não foi à luta. Se ele não foi à luta, não teve herdeiros. Deus proverá. E o que aconteceu com ele? Como ele é muito católico, ele pensou, vou reeditar uma cruzada. Olha o termo que eu usei. Vou reeditar uma cruzada. Vou bater islâmico no norte da África. Porque o norte da África, porque na Península Ibérica eles já tinham sido expulsos até 1492, lembra? Lá da Andaluzia, que é o sul da Península Ibérica. Então, se eu vou reeditar uma cruzada, ele pensou assim, ó, vou no norte da África, onde tem muito islâmico, e vou bater islâmico lá. E ele foi fazer uma batalha chamada Alcácer Quibir. Na batalha de Alcácer Quibir, o Dom Sebastião desapareceu. Ai, Phelps, ele morreu. Não, ele não morreu. Por quê? Porque acharam só um corpo, sem cabeça, com a roupa do rei e com o cavalo do rei. Logo o rei está vivo. E em Portugal surgiu uma galera que achava que Dom Sebastião ia voltar com o exército libertador e fazer Portugal voltar a ser grande. Qual que é a religião que surgiu na literatura? Sebastianista. Beleza? Você lembra da literatura? Luís de Camões, ele era sebastianista. Então o sebastianismo surgiu enquanto religião. Dom Sebastião desapareceu. Isso quer dizer agora que Portugal está passando por uma crise. Ó, o auge da história de Portugal vai até o desaparecimento de Dom Sebastião. Portugal deixa de ser potência mundial. Beleza? Então na dinastia de Avis, Portugal foi grande. Depois, Portugal ficou mediano. E aí, Felps, qual que é o problema dinástico? Galera, eu fiz essa árvore genealógica só para você entender. Não vai dar uma de maluco tentar decorar isso. Não precisa saber. Eu sei decorar, você não precisa, tá? Não cai no vestibular. É só para entender. Dom Manuel, rei de Portugal na época do descobrimento. Beleza? 1498. Dom João III, rei de Portugal na época que fez as capitanias hereditárias. Príncipe João nunca foi rei de Portugal. Por quê? Porque morreu antes do pai morrer. Tipo assim, ó, o Charles e a Elizabeth. Elizabeth é amiga da Tirene, Tirene tá ok, mandou um abraço aí, corona pra ela não existe, ela é imune. Aí simplesmente, o príncipe Charles, ele nunca vai ser rei, porque a rainha Elizabeth lá, imortal, príncipe Charles mortal, William.
Quando o príncipe Charles morrer, depois a véia morre. E aí vai direto para o William, entendeu? Príncipe João, pai de Dom Sebastião. Nunca chegou a ser rei de Portugal porque morreu antes de Dom João III. Quando Dom João III morreu, quem assumiu foi o Dom Sebastião. Beleza? Tá, mas o Dom Sebastião desapareceu em 98. Na hora que Dom Sebastião desapareceu em 98, o que vai acontecer? Se eu não tenho descendentes, se eu não tenho quem para baixo possa ser rei de Portugal, eu vou tentar achar alguém para cima. Quem está vivo? Dom Sebastião não tinha irmãos, Dona Isabel está morta. O único vivo, Cardeal Dom Henrique. Parou cardeal. Cardeal já é um prefixo de velho. Velho. Quem que é cardeal? Vamos lá, Igreja Católica. Padre, monsenhor, bispo, arcebispo, cardeal, papa. Sabe aqueles caras que fica de vermelho e vota no papa? Eles podem ser papa, tá? Vocês já viram algum daqueles caras que votam em papa novão? Meninão aqui, ó, Padre Fábio de Melo Machado, né? Nunca vi. Só velho. Esse cara já era velho por natureza. Tipo assim, ele era da contemporânea de Cirene. Velho, tá bom. E ele foi rei de Portugal. Então o cardeal Dom Henrique foi coroado rei de Portugal? Foi. Então, o cardeal Dom Henrique, esse senhorzinho aí, coroado rei de Portugal. Beleza. Pensa você aí, ó. Pensa você. Você tem um tio-avô vivo? Qual a expectativa de vida dele se ele não for chamado Irene? 2 anos, cara. 2 anos. O cardeal Dom Henrique morreu. Cardeal, membro da Igreja Católica, não tinha herdeiros. O que aconteceu com a dinastia de Avis? The end. A dinastia de Avis chegou ao fim. Fechou? Então em 1580 acaba a dinastia de Avis. Quem vai ser rei de Portugal? Volta aqui. Volta. Então o cardeal Dom Henrique morto, não tem quem herde a dinastia acabou. Vamos cruzar a fronteira. Espanha, o nome da dinastia é Trastâmara. Beleza? Precisa saber disso? Não, não precisa. É a dinastia da Isabel e do Fernando, casaram em 1492. Fechou? Só tiveram filhas. Mulher herda trono? Não, tem que ser masculino, lembrou? Dona Joana não pode herdar o trono, então vamos casar ela com alguém importante. Quem? Vamos para o SIRG. Não sei o que é SIRG. Sacro Império Romano Germânico, atual Alemanha, Países Baixos. Países Baixos, leia-se Bélgica e Holanda. Fechou? Beleza. O rei dos Países Baixos, Maximiliano. Cuidado. Maximiliano, ele foi eleito rei. Aí, Ferpes, nunca ouvi falar disso na minha vida. O cara é eleito rei. Como assim? Assiste Vikings, a última temporada. Na última temporada, os grandes reis se reuniram, os principados se reuniram para eleger um rei. O Bjorn achou que esse rei perdeu, dei spoiler. Então, brother, o Maximiliano ele foi eleito rei entre os principados do Sacro Império. Fechou? O filho do Maximiliano também foi eleito rei entre os principados do Sacro Império. Alemanha, Bélgica, Holanda. Esse cara que estava disponível no mercado se casou com a Dona Joana da Espanha. Tudo bem? Tiveram um filho chamado Carlos V. Carlos V herdou o trono da mãe e do pai. Mas ele gostava mais de quem? Da mãe, porque ele foi educado pela mãe. Logo, ele é católico. Lembra, Sacro Império tinha tradições protestantes. Easy, easy. Carlos V gostava do Sacro Império, não curtia muito. Mas tudo bem, convivia bem. Convivia com o território era dele, legal. Não ficava indo lá sempre, mas tudo bem, tá em casa, né? Aí esse Carlos V, velho, crush, bofe total aqui na galáxia, ó, o cara tá pronto, um foco bonitão da época. Ele simplesmente foi oferecido em casamento para Dona Isabel quando Dom João era vivo, Dom João III. Se casou com a Dona Isabel para fazer política, para fazer relações políticas próximas. Tiveram um filho chamado Filipe II. Então Filipe II é filho de Carlos V com a Dona Isabel. Tem sangue Habsburgo, tem sangue Trastâmara, tem sangue Avis. Gostei. Quem pode ser rei de Portugal quando Portugal não tem nenhum rei da dinastia de Avis? Entendeu que Filipe II por algum motivo vai virar rei de Portugal? Vou repetir. Filipe II por algum motivo vai virar rei de Portugal. Vamos entender esse motivo. Beleza? Vamos devagar aqui. É geopolítica, tá? Então já que você está entendendo isso, cara, voltamos à dinastia de Avis. Por que Filipe II vai ser coroado rei de Portugal? Ó, ele vai ser coroado a partir de uma invasão militar. Filipe II vai ter que pegar o seu exército e invadir Portugal para ser rei de Portugal. Ele não vai ser coroado rei português numa boa. Ele vai invadir Portugal. Beleza? Tá. Por quê? Vai começar então a dinastia Habsburgo em Portugal. Portugal, Espanha, Países Baixos, Sacro Império. Olha que da hora, fazer uma tatu disso no peito, hein, velho, nas costas.
brabíssima, né? Imagina fazer uma tatu disso? Pirei. Então, beleza. Já que você entendeu que a dinastia dos Habsburgos vai começar a participar também do território português, eu tenho que voltar um pouquinho, beleza? O ano da morte do cardeal Dom Henrique, 1580. Vamos voltar um pouquinho e entender o que Filipe II dominava. Quando eu falei que Filipe II dominava um monte de região, eu quero mostrar o mapa. Filipe II gostava muito da Espanha, tanto que ele saiu uma vez na vida dele só da Espanha, muito católico, muito católico. Ele era rei dos Países Baixos, um pedaço do território italiano, Países Baixos aqui, perdão, o território da atual Alemanha e um pedaço do território italiano. Fechou? Então ele é rei de tudo isso. Soma mais alguma coisa, toda a América Espanhola. Quando eu falo América Espanhola, América Central, Texas, toda aquela região. América do Sul, todo o que estava a oeste de Tordesilhas era dele. Então ele ganha muito dinheiro com o ouro vindo da América Central. Vou repetir. Ele ganha muito dinheiro com o ouro vindo da América Central. Vamos lembrar, vai. O mercantilismo tem como elemento fundamental o metalismo. A Espanha foi o país que mais fez metalismo. O nome desse metalismo, bulionismo, beleza? Filipe II é o responsável por isso. Direto. Responsável direto. Maravilha. Esse Filipe II, ele vai ter uma treta na Europa. Qual que é a treta dele, velho? Com os Países Baixos. Por que ele está tretando com os Países Baixos? Porque o Países Baixos era um reduto de dois grandes grupos, judeus e protestantes. Então lá onde é a Holanda hoje, era um reduto de judeus e protestantes. Qual que é o problema desses caras? O capitalismo. Lembra a ética protestante, o espírito do capitalismo do Weber? Então para o capitalismo, esses grupos aí têm uma facilidade muito grande porque na ética da religião protestante o acúmulo de capital é permitido. Então, beleza, esse reduto de protestantes judeus tretou diretamente com o Filipe II, que era muito católico. Eles começaram a fazer o governo autônomo com um cara chamado Guilherme de Orange e romperam fazendo a independência. Repito, parou? O nome do cara, Phelps? Guilherme de Orange. Qual que é a cor do uniforme da seleção holandesa? Orange. Entendeu? Então, Guilherme de Orange foi o cara que fez a independência da Holanda em 1579. Fechou? 1579... independência da Holanda. Beleza ou não? Beleza. Aí Filipe II, que era o rei da Holanda, perdeu a Holanda em 79 e pensou, tô puto. Quero quebrar a Holanda. Como? Vou ver do que a Holanda vive. A Holanda vivia do financiamento, transporte, refino e venda do açúcar. Lembra lá passado? A Holanda vive do açúcar brasileiro. A Holanda não sabe produzir, vive desse processo. Financiamento, transporte, refino e venda. Ele falou assim, e se eu quebrar o açúcar? Não preciso do dinheiro do açúcar. Não preciso vender escravos para ganhar dinheiro, porque eu tenho dinheiro que vem da América Central. Dinheiro eu tenho. Eu quero quebrar a Holanda. Tá, isso em 1579. Em 80, Portugal fica sem rei. O que Filipe II pensou? Eu tenho direito de ser rei de Portugal. Vou invadir Portugal para quebrar a Holanda. Você entendeu por que nasceu a União Ibérica? Você entendeu então que em 1580 Filipe II invadiu Portugal e foi coroado rei luso? Você entendeu? Nasceu a União Ibérica. Portugal e Espanha agora têm o mesmo rei da mesma dinastia, que eu chamo de dinastia de dinastia de Habsburgos. Tá bom, Phelps, o que o Filipe II virou? O Filipe II virou rei do mundo. Como assim rei do mundo? Então agora o cara, olha no mapa, ó, o cara é rei da Espanha, de Portugal. Ele é rei do Sacro Império. Ele perdeu a Holanda só. Ele é rei de toda a América Espanhola, em amarelinho, de toda a América Portuguesa, África Portuguesa, domínio oriental português, o império onde o sol nunca se põe. Rei do mundo. Um grande volume de terras. Beleza? Beleza. Agora é a hora desse Filipe II se ver com a Holanda. Na hora que ele virou rei de Portugal, ele pensou, Holandinha, vem cá, cortou. Ele fez um negócio chamado embargo espanhol. O que é isso? Proíbe o comércio do açúcar entre Brasil e Holanda. Vou repetir. Ele proíbe o comércio do açúcar entre Brasil e Holanda. Ai, Phelps, mas isso vai quebrar o Brasil. Ele está preocupado ou ele ganha dinheiro com o ouro que vem da América Central? Ele não está preocupado, velho. Você entendeu? Ele não está preocupado com isso. Por isso, ele fez o embargo espanhol. Não pode fazer comércio de açúcar. O que isso representa? Olha no meu nariz, ó, no meu nariz. O gráfico do açúcar desde o começo, 1530. Vinha crescendo açúcar, embargo espanhol, recessão. Vai subir depois, ó. Beleza? Ó o açúcar. Cresceu 1530,
A partir do embargo espanhol, 1580, a recessão, para depois ter uma recuperação. Fácil ou difícil? Fácil, né? O gráfico da economia açucareira passa por uma recessão. Recessão não é queda, é quando se mantém estável. Easy, easy, né? Easy, easy. Só que isso gerou uma retaliação. Qual que foi a retaliação? Enquanto Filipe II era vivo, no governo de Filipe II, conseguiram segurar a onda. Por quê? Porque ele é dono de um negócio chamado Invencível Armada Espanhola. Ele tem a maior marinha já vista na história do mundo e todo mundo tinha medo do Filipe II. Quando o Filipe II morreu e o filho dele, o Filipe III, assumiu o governo, a treta ficou cada vez mais insustentável. E nasceu a Primeira Guerra Mundial. Quê? Primeira Guerra Mundial? Você tá louco, Phelps? Calma. Alguns autores dizem que a Guerra dos 30 Anos é a Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial. Por quê? Porque teve guerra na América, na África, na Europa, no Oriente. Entendeu por que o conceito? O nome da guerra é a Guerra dos 30 Anos. De um lado eu tenho grupos católicos, de outro lado protestantes. É a última guerra religiosa da história entre territórios cristãos. Ah, mas eu curto o YouTube e aquela música Sunday, Bloody Sunday. Não é Domingo Sangrento, Phelps? É aquilo, um conflito na Irlanda, não é uma guerra declarada. Católicos versus protestantes. Vamos nomear? Quem são os católicos? Todos os Habsburgos. Portugal e Espanha. Beleza? O território do Sacro Império que é dominado pelos Habsburgos. Tudo que é Habsburgo está aqui. E protestantes? Holanda, Inglaterra e França. A França é um caso muito particular. Por que a França está aqui? Calma. Porque a Inglaterra está aqui simples porque eles são protestantes. E querem dominar mercado no processo de expansão marítima no século XVII. Anglicanos, basicamente calvinistas. Fechou? Então são protestantes. Mas e a França? A França, velho, tinha feito uma segunda invasão ao Brasil, chamada França Equinocial, de 1612 a 14 no Maranhão. Por que a França invadiu o Brasil? Porque a França não aceita Tordesilhas. E o Brasil tinha uma região que não tinha feitoria, que é o Maranhão. Eles invadiram o Maranhão, fundaram um forte chamado São Luís, Forte Santo Luís, São Luís do Maranhão, beleza? E foram expulsos pelo Filipe III. Ficaram bravos com o Filipe III, extremamente bravos, e simplesmente se associaram aos protestantes na Guerra dos 30 Anos. Percebeu que eu mandei você pular essas duas linhas agora? Pula. Porque se eu escrever a conclusão aqui, você não vai entender. Lá na frente eu vou voltar. Combinou? Então, beleza. Galera, no meio de uma guerra desse porte, guerra é guerra. Guerra não vale qualquer coisa? Guerra é guerra, guerra vale qualquer coisa. Então a Holanda, no meio da guerra, pensou, vou invadir o Brasil, já que eu sei fazer financiamento, transporte, refino e venda do açúcar, eu vou invadir quem produz, porque senão eu quebro. Foi por isso que a Holanda criou uma empresa para isso. Companhia das Índias Ocidentais. Se tiver orientais, está errado a alternativa, porque é a companhia inglesa. Ocidentais. É uma companhia de capital misto. O que é capital misto? Público e privado. Capital aberto, vem de ação da empresa. A burguesia holandesa e o governo holandês tem dinheiro na empresa. Beleza, qual que é o objetivo? Primeiro, principal, controlar quem produz o açúcar. Tá bom, vamos devagar. Olá, Fá, pensa comigo. Para produzir açúcar precisa de uma mão de obra específica. Qual? Escravo africano negro. O Filipe II e o Filipe III estavam nem aí para a escravidão. Porque para eles o que importa é mineração. E mineração na América Espanhola é mito e encomenda aos indígenas. Então escravo para eles é de menos. Isso quer dizer que o tráfico de escravos estava quebrado, velho. Então a Holanda pensa, se para produzir açúcar eu preciso de escravidão, então eu vou invadir o Brasil e a África. Entendeu que é uma dupla invasão? Então o objetivo dessa empresa é controlar as duas coisas. Tudo bem? Vou repetir. Então o objetivo da empresa é controlar as duas coisas. Galera, agora é hora de dar o pause, vai no banheiro e volta. Beleza? Voltamos? Então fechou. A empresa foi feita para invadir o Brasil, não é? Então vamos invadir o Brasil. A primeira invasão holandesa é de 24 a 25. A primeira invasão vai ser uma voadora no joelho, assim, ó, cirúrgico, puf, de uma vez. Eles pensaram, que lugar que eu invado do Brasil? Vou invadir a capital, domino de uma vez. Ah, mas você explicou para mim que a capital era feita num lugar alto e por isso que era protegida. Até o exercício do Silvinho lá, que canhão não atendia. Tá, ó, Banho de Todos os Santos, a cidade alta aqui, protegida. Os caras chegaram com 26 barcos, 450 canhões, 3.300 homens. Que lugar alto e protegido segura a onda? Ninguém segura a onda. E aí?
Não segura a onda, os caras dominaram em 24 horas. Dominaram em 24 horas, beleza, dominou. Dominou. E aí? Na hora que dominou o território inteiro, o Filipe III, no meio da Guerra dos 30 Anos, pensou assim, parou, eu vou expulsar os caras. Pegou a invencível armada espanhola e mandou para o Brasil. Lembra que eu falei que a Primeira Guerra Mundial teve episódio de guerra no Brasil? Agora, em 25. Reação espanhola foi mandar sua invencível armada expulsar os holandeses de Salvador. Deu bom? Deu bom. Phelps, e a Wiki? A Wiki foi se recuperar. Foi se recuperar onde, velho? No Caribe. Então o que você está percebendo? A Guerra dos 30 Anos se torna uma guerra mundial. Fechou? É a mundialização dessa guerra. Easy, easy. Como que a Wiki para no Caribe? Aquela região ali da América Central do Caribe, Nassau, aquela região ali foi uma área de recuperação. Eles pararam lá o que sobrou, né, da empresa que estava destruída, e eles tiveram uma ideia muito legal. Qual? Roubar. A Espanha dominava a produção de prata que vinha da Argentina. E saíam da Argentina, subiam o litoral brasileiro, paravam na América Central e iam direto para a Espanha. O que eles fizeram? Vamos esperar uma hora o carro forte chega aqui, na hora que o carro forte chegar a gente rouba. Olha que ideia! Eles roubaram uma carga de prata que vinha da América do Sul, que era espanhola. Então a Holanda roubou a prata, pegou essa grana e se recuperou. Construiu novos barcos, contratou soldados, estava reestruturada. E aí começou a fazer novas invasões. Pequenas. Está demarcando território, vendo como é que está funcionando. Dominou Salvador em 27, dominou Noronha em 28 e percebeu, estou pronta para fazer uma segunda invasão, só que agora eu vou usar outro centro, outro lugar, a área que mais produz açúcar. Por que eu vou invadir Pernambuco e não São Vicente, que as duas capitanias produziam? Pensa, você está na Europa, ó. A Europa é aqui, ó, esse canto aqui, ó, esse canto, lá no canto. Aqui está Pernambuco, aqui está São Vicente, onde é mais perto? Pernambuco. 2.000 quilômetros de distância para ir, 2.000 para voltar. Por isso que a invasão foi sobre Pernambuco, só pela questão da distância. Então, simplesmente, a Holanda, a Wiki, invadiu a segunda vez, em 1630, o território do Nordeste, Pernambuco especificamente, Pernambuco. O senhor de engenho pensou, peraí, os caras sabem fazer financiamento, transporte, refino e venda. Não sabem produzir. Eu sei produzir. Os caras estão me invadindo, eles querem produzir o deles. E vão me tirar daqui. Eu vou perder, eu não aceito, resisto. O senhor de engenho, liderado por um cara chamado Matias de Albuquerque, criaram uma força militar no interior de resistência. Tá. Tem alguma coisa que pode aparecer em prova e já apareceu? Sim. Um cara chamado Chico Buarque de Holanda, um grande artista brasileiro, vocês sabem. Ele fez uma peça de teatro chamada Calabar. Nessa peça de teatro ele mostra que Calabar foi visto durante muito tempo como um traidor e não era um traidor. Tá, quem é Calabar? Calabar é um cara médio, afegão médio, livre da região, que nasceu no mundo do senhor de engenho, que era horroroso, explorado, horroroso. E tinha um mundo possível para ele que era muito melhor, que era da Holanda. Qual mundo ele quer? O mundo da Holanda ou o mundo do senhor de engenho? O mundo da Holanda. O Calabar foi obrigado a lutar pelo senhor de engenho. Sabe o que ele fazia? Caguetava. Mandava informações para o Wiki, mandava informações para o Wiki, informações para o Wiki, de tudo que o senhor de engenho ia fazer. O senhor de engenho pegou a ideia, percebeu que estava sendo caguetado, simplesmente pegou o Calabar, descobriu que ele era o X9 da parada, mataram o Calabar. Ó como o Calabar foi morto. Ó como o Calabar foi morto. Violentamente em Porto Calvo, no Rio Grande do Norte, onde ele nasceu. Beleza. Mas mesmo assim, o senhor de engenho não conseguiu manter a resistência. O senhor de engenho foi destruído. Na hora que destruíram o senhor de engenho, o que aconteceu? A Wiki domina totalmente Pernambuco. O nome do cara que vai dominar a Wiki Nassau. Quem que é esse tal Maurício de Nassau? Ele foi o administrador da Wiki no Brasil. A importância dele. Primeira coisa, ele chegou com um caminhão de dinheiro e emprestou grana para o senhor de engenho. Dinheiro. O que aconteceu na hora que ele emprestou dinheiro? Recupera a produção. Olha o gráfico. Ó. Produção subiu, aqui teve uma recessão, ao crescimento exponencial do açúcar. Bate o auge do açúcar. Beleza? Bate o auge do açúcar. Porque o senhor de engenho agora com grana, pega esse dinheiro, arruma moeda, compra escravos, volta a produzir, com incentivo do Nassau. Essas são as medidas econômicas. Olha a área que o Nassau dominou. Vai do Maranhão até o norte da Bahia. Beleza? Ele domina todo o território nordeste. Maravilha, hein, Phelps? Maravilha. Na hora que o Nassau fez essa organização econômica e política. Então eu já falei, econômica recupera a produção, política área de dominação, agora vamos para a parte estética cultural. Ele trouxe alguns artistas da Europa para mostrarem para a Europa o que era o Brasil. Um cara chamado Ecoute, outro cara chamado Franz Post na missão artística, não confunde com a missão francesa lá do governo Dom João VI. São coisas distintas. Beleza? Ótimo.
Só que toma cuidado, velho, quando eu falo desse tipo de obra. Por que tomar cuidado? Olha a forma de análise do Franz Post a respeito do índio. Olha o índio, galera, olha o índio. Primeiro, uma Índia dentro de um ambiente de selva normal, né, território, uma mensagem bem natural do Brasil. Só que primeiro, a Índia cobre suas vergonhas. Olha a visão eurocêntrica. Olha o que a Índia está carregando, um pé, uma mão, está tendo uma aparência de que ela é canibal. Olha o índio, pronto para a guerra, está dando a impressão que o índio está pronto para a guerra o tempo todo. Não é isso. O índio não está pronto para a guerra o tempo todo. A Índia não é canibal, ela é antropofágica. Então é uma visão eurocêntrica e isso vai aparecer no seu exercício, coloquei até um como tarefa. Beleza? Então tá bom. Já que você está vendo e percebendo como que é a forma de análise, agora eu tenho que pensar numa outra parte do governo nassau. Que parte do governo nassau é essa? A questão urbanística. Socialmente, o que ele vai fazer, velho? Para que a população, o afegão médio gostasse dele, ele vai fazer infraestrutura, vai fazer biblioteca, pavimentação, teatros, liberdade de culto a judeus, a primeira sinagoga da história do Brasil foi feita agora, liberdade de culto a protestantes, porque a Wiki era judaica e protestante. Falei, eu não estou entendendo o que ele está fazendo. Vamos para as imagens. Aqui, Amsterdã. Aqui, Recife. Esse é o Nassau. Olha o tipo de atuação urbanística que ele fez. Uma recuperação estética. Vamos lá, o que mais que ele fez? Aqui está Recife, beleza? Recife, Pernambuco. Aqui ele construiu uma cidade chamada Maurícia, em homenagem a ele mesmo. Detalhe importantíssimo para você. Está vendo que Maurícia é geométrica, enquanto a colonização portuguesa não tinha quarteirões quadrados. Beleza? O que ele fez? Uma ponte entre Recife e Maurícia. Essa ponte aqui que ninguém acreditava que ia ficar pronto. Os caras zoavam. A ponte só vai ficar pronta no dia que boi voar. Sabe o que ele fez na inauguração da ponte? Mandou amarrar uma corda de cada lado do rio, roldana, mandou matar uma vaca. A festa foi open corote, 5 segundos, o cara tava tudo louco, ele mandou passar uma vaca voando no meio da festa. Episódio dos bois voadores. Se aparecer isso não é fake não. Que louco, velho. Então você está percebendo que no meio dessa loucura toda, a geopolítica da Europa mudou. Parou? A geopolítica da Europa mudou. Guerra dos 30 anos, a invencível armada... Volta, Guerra dos 30 anos, Brasil está sendo invadido pela Holanda, dominado pelo Nassau, a invencível armada espanhola foi derrotada pela incrível armada inglesa, a ascensão da Inglaterra, a decadência dos Habsburgos. Beleza. Portugal. Vai ficar do lado dos Habsburgos derrotados? Não vai. O que Portugal fez? Restauração portuguesa. Fim da União Ibérica. O que é a restauração portuguesa? Portugal mete a bica nos Habsburgos. Portugal rompe, fala assim, ó, vaza daqui, não quero a dominação habsburga. E o que vai acontecer para Portugal? Vai nomear um novo rei. Esse cara chama-se Dom João IV, início da dinastia de Bragança, que era Dom Pedro I, Dom Pedro II, Dom João VI. Beleza? Phelps, não entendi. Posso pedir para parar? Volta lá em cima no caderno, aquelas 2 linhas que eu mandei você pular, lembrou? Vamos preencher? No meio da Guerra dos 30 anos, a derrota dos Habsburgos aconteceu. Paz de Westfália. Paz de Westfália. O que é isso? É um tratado de paz para acabar com a Guerra dos 30 anos em 48. Os Habsburgos aceitam a derrota e aceitam a independência da Holanda. Tudo bem? Os Habsburgos aceitam a derrota e aceitam a independência da Holanda. Maravilha ou não? Beleza, agora pensa. Rei de Portugal, Dom João IV, acabou de assumir o Estado, 1640. Beleza, vivo do quê? Sou rei de Portugal. Ele pensa, Brasil, tá, África, tá, beleza, Brasil e África, tiro dinheiro disso, ótimo, ponto. Cadê Brasil, dominado pela Holanda? Cadê a África, dominada pela Holanda? Não tenho de onde sobreviver. Holanda, vamos conversar. Originalmente o Brasil é meu. O tipo de ideias quem fez fui eu. Então beleza, se o território é meu, vamos fazer um acordo de paz chamado Trégua dos 10 anos. Você pode ficar no Brasil por mais 10 anos. Em contrapartida, eu recupero a África agora. Beleza? Beleza. Acordo feito. Acordo feito. O rei da Holanda chamou o Nassau para conversar. Ele falou assim, Nassau é o seguinte, a partir de agora tira toda a grana que a gente gastou no Brasil porque nós vamos embora daqui a 10 anos. O Nassau falou, não dá, se fizer isso vai dar ruim. Sabe o que ele falou? Mandei fazer. O Nassau falou, vai você e faz. O rei falou, te demito. O Nassau falou, não, eu me demito. O Nassau simplesmente saiu da Wiki e com a saída do Nassau, muda tudo. Muda tudo. Para ter investimento social,
cobram os senhores de engenho. O senhor de engenho é obrigado a produzir cada vez mais açúcar para pagar os custos. O senhor de engenho quer pagar a dívida? A classe média quer uma Holanda que não investe em sociedade? O senhor de engenho e esses grupos livres se juntam contra a UIC. O nome disso, primeira revolta nativista do Brasil, insurreição pernambucana. O que é revolta nativista, Phelps? Que não quer separação. Que só pensa em melhores condições locais. Beleza? Cuidado, Revolução Pernambucana é outro evento. Século XIX, 1817, tá bom? Causas da insurreição pernambucana. Primeiro, a UIC. A UIC parou de fazer empréstimo, está cobrando pressão produtiva. A UIC parou de fazer investimento social, está cobrando dinheiro do senhor de engenho. São esses os motivos que levaram à criação dessa revolta. Mas quem que participa dela? Populares. Quem são populares? Livres e a presença de alguns escravos índios. Opa, literatura, Índio Poti, Felipe Camarão, pode aparecer na literatura aí. Mais livres. E o senhor de engenho, que não quer pagar dívida. Eu não entendi. Qual que é o melhor jeito de pagar uma dívida? Matando quem você deve. Isso que o senhor de engenho pensou. Se eu matar o IC, eu não devo mais, não vou pagar. Da hora, né? Quer um golinho? Bem louco, bem louco. Mas quem liderou o processo todo? Um cara chamado João Fernandes Vieira. Quem que é esse aí? É um senhor de engenho, tá? João Fernandes Vieira é um senhor de engenho. Objetivos da insurreição pernambucana: expulsar o IC para não pagar o que deve a ela. Então é simples, o senhor de engenho articulou uma revolta para expulsar o IC do Brasil. Maravilha. Então vamos fazer a guerra, vamos pro move. I like move, I like move. Primeira fase da revolta, a Holanda vence. Porque a UIC tem uma força militar muito grande, é uma empresa que tem uma estrutura militar. Até que a UIC pensa assim, por que eu vou ficar gastando com esse território se eu percebo que está difícil cada vez mais estar aqui? Vai. A UIC, o que ela aprendeu a fazer no tempo que ela esteve no Brasil? Ela sabia fazer financiamento, transporte, refino e venda. Ela não sabia produzir. O que ela aprendeu a fazer? Produzir. Se a UIC aprendeu a produzir, por que ela vai ficar brigando para ficar no Brasil? Sai do Brasil, vai para o território dela e produz o açúcar dela. É isso que a Holanda pensou. E foi por isso que agora eu tenho a segunda fase, que é a fase das vitórias dos senhores de engenho. E o grande evento aqui é a Batalha dos Guararapes, que é muito famoso em Pernambuco. A Batalha dos Guararapes foi a batalha de expulsão da UIC do território. Lá tem o aeroporto dos Guararapes, a Avenida dos Guararapes, porque virou um marco de expulsão holandesa. Beleza. Resultados para você entender. Primeiro, a UIC saiu do território brasileiro e foi para as Antilhas, que era o território que ela fez o Antipocidentes. Produziu açúcar mais barato e melhor que o açúcar brasileiro, concorrência antilhana, que leva à crise do açúcar. Então, se você lembra daquele gráfico que eu mostrei para vocês, o auge do açúcar brasileiro é 1654, desculpa, está errado essa data, 1654, inverte, está errado essa data, 1654, e depois começa a cair de forma intensa. Tudo bem? De forma intensa. Ai, Phelps, mas eu não entendi essa primeira parte, por que esse pagamento? A Holanda chegou em Portugal e falou assim, irmão, é o seguinte, gastei com cidade, gastei com ponte, gastei com um monte de coisa lá. Ou você me paga uma indenização por isso ou eu te quebro. Portugal falou, eu pago. E o pagamento foi de 63 toneladas, eu não falei quilos, eu falei toneladas de ouro, para evitar uma guerra futura com a Holanda. A partir de agora, Brasil, decadência do açúcar, crise de produção pela concorrência antilhana. Beleza? Próxima aula, interiorização do Brasil. Por favor, façam essa tarefa. Vai ser fundamental para vocês. Beleza? Galerinha, espero que você tenha entendido o processo de transformação da economia açucareira do Brasil e a decadência desse açúcar. Beleza? Um abraço, todos juntos em casa. Vamos manter essa quarentena. Vamos fazer o nosso melhor, cuidar dos nossos. Cuida dos seus, que eu estou cuidando dos meus. Juntos nós vamos conseguir passar por isso. Não é fácil para ninguém, mas vai dar bom. Um beijo, daqui a pouquinho a gente se encontra de novo e a gente pode se abraçar. Valeu demais! Deus proteja o rolê!